Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bom? Eu queria hoje falar com você sobre algo interessantíssimo chamado dependência emocional em filhos adultos. E o título é Quando o vínculo vira prisão. Muitas pessoas chegam à vida adulta e com a sensação seguinte, aquela sensação silenciosa de incapacidade de se posicionar diante dos próprios pais. E o que acontece? Por conta disso, mesmo que esse filho, essa filha, seja independente financeiramente, com sua própria família, como é, pessoas independentes já, elas continuam presas assim emocionalmente a padrões antigos, como por exemplo, medo de desapontar, necessidade constante de aprovação, culpa ao dizer não e dificuldades em tomar decisões sem validação. Ou seja, ela simplesmente não faz nada disso porque se o pai ou a mãe que criou ele ou ela não validar aquela posição, aquela situação dele, automaticamente ele ou ela vive com receio. Nunca diz não. Papai e mãe sempre dizendo sim. E isso muitas das vezes atrapalha até mesmo a própria vida familiar dele, porque se ele já constituiu família, independente financeiramente, isso traz um problema. E essa dependência emocional, ela não nasce do nada, ela não cai do céu, ela não acontece assim de uma hora para outra. Geralmente ela foi construída na infância e a partir de vínculos onde houve o excesso de controle, ausência emocional, invalidação de sentimentos ou até inversão de papéis. Nesse caso aqui, é quando o filho ou a filha precisaram, né, assumir a responsabilidade emocional que não eram suas. Ou seja, cuidar do pai e da mãe emocionalmente que tinha algum problema de vício, alguma outra situação assim. Com o tempo, o que acontece? Esse padrão ele tende o quê? Tende a se instalar no inconsciente. E o adulto passa a reagir como aquela criança que aprendeu que para ser amado precisava agradar, se calar e se adaptar àquela situação. Muitas vezes o problema é que isso gera um sentimento profundo na pessoa. Você está se identificando? Ou seja, quais são os problemas que geram um profundo sofrimento? Ansiedade ao lidar com os pais, sensação constante de inadequação, dificuldade de construir relações saudáveis e, para piorar, baixa autoestima emocional. Eu conheci uma pessoa que, quando ela estava longe da mãe, ela era uma pessoa. Quando ela estava próxima da mãe, ela era outra. E para piorar a situação, você via nitidamente que quando a mãe chegava ou quando ela cuidava da mãe, eu acompanhei ela em alguns momentos, né, no hospital, né, e quando a mãe estava próxima, ela simplesmente mudava o jeito dela, mudava totalmente. Essa é uma das questões de sensação constante de inadequação, né? E a ansiedade ao lidar com os pais. E ela ficava extremamente ansiosa, ela ficava estalando os dedos, ao mesmo tempo ela é muito branquinha, ela ficava muito vermelha, né? Naquela situação. E principalmente quando eu questionava algumas situações com relação à mãe, né? Mas existe algumas questões, algumas terapias que elas trabalham de que forma? Elas trabalham ressignificando, mas na TRG não trabalhamos apenas com a compreensão racional desse problema. Nós acessamos a raiz emocional que sustenta esse padrão. Mas como é feito isso? Através de reprocessamento.
identificar memórias formadas ou formadoras desse vínculo de dependência, reduzir carga emocional associada a experiências e reprocessar a forma como o cérebro reage a essas questões, a essas memórias. Mas tem uma situação. Você já é adulto, mas ainda sente medo de decepcionar seus pais. Você evita dizer não. Sente culpa quando pensa diferente daquilo que eles pensam. E no fundo, parece que ainda precisa de aprovação deles para tudo. Mas isso não é fraqueza. Isso é dependência emocional. Em alguns momentos da sua história, você aprendeu que para ser amado precisava se adaptar, agradar ou até mesmo se calar. Isso vem atrapalhando você, vem atrapalhando sua vida, vem tirando de você até mesmo o ânimo de viver, que é aquela sensação e aquela questão de estar sempre tendo que dar satisfações de tudo. E hoje, mesmo adulto, essa criança ainda está decidindo por você. É desse jeito que você se sente? É dessa forma que você tem vivido? Mas ainda existe uma saída. Com a terapia de reprocessamento generativo, a TRG, a gente não fica só falando sobre o problema. A gente vai na raiz e reprocessa aquilo que te prendeu lá atrás. Você não precisa se afastar dos seus pais, mas precisa se libertar emocionalmente deles. Porque amadurecer é conseguir ser você sem culpa. É assim que tem que ser. E é assim que você precisa fazer. Se você sente que ainda vive em função da aprovação dos seus pais, esse vídeo é para você. A dependência emocional prende adultos em padrões que começaram lá atrás, na infância. Mas isso pode ser reprocessado. Olha a diferença. Ressignificar e reprocessar. Nós queremos reprocessar. Se você se encaixou nesse vídeo, me chama no direct ou comenta liberdade, que eu te explico como funciona. E se você quiser um e-book, né? Eu também tenho um e-book, tem um resumo de tudo isso que a gente falou, onde você vai ter ali algumas informações mais assim precisas que você precisa saber sobre essa situação de dependência emocional. Quando filhos adultos têm vínculos e esse vínculo se torna uma prisão. Eu sou Grêmio Filho e se você quiser, coloca lá liberdade ou se você quiser o e-book que eu te envio o e-book, eu te passo maiores informações também sobre essa ferramenta que você vai ter para consulta e também para estar verificando sempre, tirando dúvidas e vendo se você encaixa ou não nesse perfil, né, que é um perfil desagradável de dependência emocional de filhos adultos e sair literalmente dessa questão de aprisionamento. Um grande abraço. Comenta lá, liberdade ou e-book.